Olá, boa tarde. É um imenso prazer estar falando com vocês novamente, com nossos irmãos, nossos amados amigos, que têm curtido esses vídeos que nós temos falado. Essa pequena palavra que nós temos escolhido para falar com o Senhor. Eu quero agradecer desde já, você que está se inscrevendo, compartilhe, ajuda nós a levar essa palavra para alcançar mais pessoas nesses dias de hoje. Eu quero ler hoje um verso da palavra do Senhor que fala sobre Nicodemos. Está escrito em João, no capítulo 3, no verso 1, que fala do nascer, do novo nascimento. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe do judeu. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus responde dessa forma. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Palavra de Deus, para esses pequenos instantes que nós vamos estar lendo, fala de algo muito importante para nós nesse dia. Ela fala de carne e espírito nascido. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. É uma resposta que Deus deu a Nicodemo. Nicodemo, prestando atenção no Senhor, por tudo que ele tinha feito, ele, nos versos anteriores, a Bíblia fala que ele entra no templo, eles expulsam os cambitas, eles limpam o templo e chamam a minha casa de casa de oração e diz que em 3 dias retificaria o templo novamente. Alguns deles duvidam, gritam que o templo já tinha levado 45 anos para ser formado. Jesus não poderia derrubar o templo e construir ele novamente com 3 dias. Jesus estava falando dele. E assim Nicodemos, saindo dali junto com aquelas outras pessoas, faz essa pergunta do Senhor: bom, mestre, sabemos que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer tais coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus, conhecendo Nicodemos, ele fala para ele: olha, Jesus responde e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer da água ou do Espírito não pode ver o reino de Deus. Esse reino de Deus, ele é muito importante para nós que somos cristãos. Nós começamos a ver esse reino quando nós nascemos da água e do Espírito. Jesus disse: eu sou a água da vida. E todos aqueles que beberem dessa água não terá sede, porque ela flui para a vida. E ele disse que o reino, ela está em nós. Só pode ver aquele que é nascido da água e do Espírito. Mas eu quero falar aqui, ele relata para Nicodemos que todos aqueles que é nascido do Espírito é Espírito, e todo aquele que é nascido da carne é carne. E ainda fala, Nicodemos responde para ele: como pode ser um homem sendo velho nascer? Para Nicodemos é impossível nascer. Jesus relata algo importante. Vamos falar de carne. O que pode surgir da carne, da carnalidade? Olha, da onde vêm as guerras? Diz o apóstolo Paulo: se não vem dos vossos membros inferiores. De onde vêm as guerras, as pelejas, as heresias, discussões, tudo aquilo que é ruim? O homem que é carnal,
ele tem a capacidade de fazer tudo errado e achar que está certo, porque ele é carnal. Ele pode trair a sua família, trair a sua esposa, ou a esposa trair o esposo, se eles são carnais. Eles podem roubar, matar, cair em adultério, que é a mesma fala de traição. Ele pode destruir a família de outro. Ele pode fazer tudo que a carne dele desejar fazer, sem restrição alguma, que para ele vai estar correto. Para ele não tem nada de errado fazer aquilo, porque ele é carnal. Um homem carnal vai fazer tudo aquilo que a carne lhe pede para fazer. Por isso, Nicodemos, por mais que era um ensinador da palavra de Deus, por mais que ele era mestre em Israel, ele que ensinava a palavra, o saber estava com ele, a responsabilidade de leitura da casa de ensino estava posta para Nicodemos. Jesus responde para ele que ainda ele era carnal. Tu és carnal, precisa nascer de novo, Nicodemos. Como vai ser um homem velho nascer? Sendo velho. Porventura vai entrar no ventre da minha mãe a fala de um carnal. E nascer de novo? Como pode ser isso? É a fala de um homem carnal. Você já viu um carnal, uma pessoa que comete tantos erros, chegar a poucas elas e pedir perdão pelo aquilo que faz? Não pede, porque ela é uma pessoa carnal. O carnal não consegue chegar e falar, pedir um perdão para alguém que ele vai achar que ele está se humilhando para aquela pessoa e acha difícil, porque ele é carnal. E ele diz que o carnal só entende as coisas do carnal. O espiritual, falando da coisa do espírito, entende a coisa do espírito. Como vamos entender essa fala de Jesus aqui, que ele diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O carnal não pode, não tem condições dele, ele não vai compreender essa coisa de espírito. Mas o espiritual, sim. Quando fala de reino de Deus, reino aqui, o espiritual imediatamente ele vai entender que já vivemos em espírito, que o reino de Deus, aquele que está lá em cima, preparado para nós estar, nós já vivemos parte dela aqui. O espiritual, ele não tem dificuldade nenhuma de entender as coisas do espírito, porque o Senhor está nele. Quando fala de reino, fala de algo que o carnal não consegue ver, o espiritual imediatamente já viu, já compreendeu aquilo, e já está pronto para poder, está apto, vou fazer porque isso vem de Deus. Ou não vem de Deus. O espiritual discerne rapidamente a coisa do espírito. Por isso Jesus ele disse, olha, o homem é necessário nascer da água e do espírito. Beber dessa água. Porque quem bebe dessa água, que a água é Jesus, ele sempre vai estar pronto. Por isso que lá no livro de Romanos capítulo 8, ele diz um verso muito importante também, que a respeito quase igual a esse daqui, que ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz dessa forma. Porque é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não há condenação para ele. Aquele que é nascido da carne é carnal. Vê quantas coisas ruins, quantos ataques a igreja tem levado nos últimos dias, porque são carnais. Quantas vezes as pessoas levam você a situações que você não consegue sair, talvez assim dizendo, porque são pessoas carnais. Mas você, sendo espiritual, você vai compreender e vencer, porque você sabe que o que está em você é maior do que essas situações que te levam.
eu quero falar aqui para os espirituais. Estamos vivendo nos últimos dias da igreja na face da terra. Só o espiritual pode entender isso. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempo que o homem não confia mais no homem, nem em Deus. Estamos vivendo tempos, dias, que o espiritual já está largando a sua espiritualidade para se tornar carnal. Está esquecendo de quando tu foi chamado para isso. Porque está sufocante. Estamos vivendo dias sufocantes. E a igreja já está dizendo, como está em Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. Já está gritando, ora vem. Porque os dias estão apertados. Está difícil. Mas Jesus ainda continua de braços abertos, de mãos estendidas, esperando você, que é espiritual. Você que é espiritual entende as coisas espirituais. Você que é espiritual, você que bebeu dessa água, que nasceu da água e do Espírito, você tem a condição de entender os tempos, de entender que Jesus ainda precisa de você nesses últimos dias. Porque a carnalidade está sufocando. A carnalidade já está gritando mais alto do que o espiritual. A carnalidade, ela está, como vou dizer, ela está assim, está dando seus últimos gritos para poder tentar sufocar o espiritual ainda mais. E se nós que somos espiritual calarmos e ficarmos quietos e acuados, nós vamos ficar sufocados nessa carnalidade que existe. E essa carnalidade, irmãos, não está fora dos templos, não está, assim, como vou dizer, dentro do recinto das carnalidades, ela está no meio do espiritual. E nós temos visto com nossos olhos nos últimos dias como que isso tem avançado dentro dos irmãos, no meio dos irmãos, dentro da igreja do Senhor, para destruir os espiritual, para acabar com aqueles que foi nascido da água e do Espírito. Irmãos, um conselho do pastor Edson, uma palavra do pastor Edson, quem sou eu para aconselhar? Se o Espírito Santo não conseguir convencer você da situação, quem sou eu para te dar um conselho? Não posso. O Espírito Santo, nos últimos dias, ele está falando mais alto no coração dos espiritual. Você que está longe do Senhor, tem afastado, dado as costas e olhado para os dias maus, olhado para as situações que agravam, eu gostaria que você olhasse bem mais. Por mais que você está vivendo num momento carnal, eu gostaria que você olhasse bem mais. Olha ao redor, olha para você, olha para as pessoas, olha para o país, para o mundo, olha para tudo isso. E principalmente, se você não conseguir olhar, pense no Senhor neste momento. Pense em Deus. Pense no Senhor que deu seu Filho para que pudesse salvar a nossa vida, a sua vida, a nossa alma desse mundo pecaminoso. Qual Nicodemos, ele olhou para tudo isso. Nicodemos, ele olhou para o momento, ele falou: Senhor, tu vem de Deus, ninguém pode fazer o que tu faz se tu não vier do Senhor. Não, tem um negócio aí, eu preciso saber. Ele olhou para tudo isso, ele viu expulsando os cambistas no templo e veio ter de noite com o Senhor para saber. E Jesus aconselha para que ele pudesse nascer da água e do Espírito. Bebe dessa água que é Jesus e nasce do Espírito Santo, que você vai ver as diferenças. Por mais que a diferença vai fazer você ter uma mudança dramática. Porque Nicodemos, quando Jesus fala que ele tinha que nascer de novo, ele imaginou ele entrando no útero da mãe dele para nascer de novo, sendo velho. É possível um homem nascer, entrar no útero da minha mãe e nascer sendo velho? Como assim? Né? Então, quando o Espírito Santo, quando essa espiritualidade bater na sua mente e fazer você olhar
para situações de saber que você precisa nascer de novo, porque tem pessoas que têm mais de 30, 20, 40 anos de evangelho, 10, 6, continua traindo. Esposa trai marido, marido trai esposa, um rouba a empresa, o outro engana, o outro faz tudo isso, porque ainda não foi nascido do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito só vai entender e fazer a coisa do Espírito. Amém? Um abraço do pastor Ed. Mas primeiro eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Senhor Jesus e Espírito Santo, vá agora até o coração e a vida dessa pessoa, Pai. Faça ela compreender. Abra os olhos dessa pessoa para que ela entenda e veja que as situações difíceis que tem na vida delas, nós buscamos com nossas próprias mãos, ou ela buscou com as próprias mãos, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor faça ela compreender e entender que o Senhor tem poder para destruir todas as ações carnais, todas as ações do mal e dar a essa pessoa uma nova vida. Em nome de Jesus, fique todos com Deus. Amém?